Jesus passeia na minha vida. Quero voltar aos lugares que eu fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública do Segal, online, né? Todos em casa, graças a Deus. Bom receber todos vocês aqui novamente para essa reunião pública. Meu nome é Joana Dark e vou estar passando para vocês o cronograma do nosso trabalho. Quem fez a nossa alegria cristã e vai estar conosco até o final é o Ramon. A leitura do Evangelho hoje é o capítulo 25, Buscai e Achareis, o item 2, vai ser lido pela nossa companheira Marcete. E a prece inicial será a nossa companheira Dircineia. O palestrante da noite de hoje é o Antônio, com o tema Lei do Trabalho. E para o encerramento, com passe, a fluidificação das águas e a prece final, nosso amigo Volney. Então, vamos dar início. Eu desejo a todos uma ótima
palestra, uma ótima reunião pública. Vamos dar início, então, com a leitura do Evangelho com a nossa companheira Marisete. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, item 2. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequente, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu, a mais do que otorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse o desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia, então, progredir a humanidade sem a pré-existência e a existência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Veja capítulo 4, número 17. Que assim seja. É, minha amiga, é com você. Te suplicando as tuas bênçãos para nós neste momento, encarnados e desencarnados. Ilumina, Senhor, os nossos caminhos de aprendizado e que possamos colocar em prática todos os teus ensinamentos, distribuindo amor a todos os nossos irmãos de caminhada. Fazei de nós, Senhor, um instrumento de nossa paz, que onde nós formos, possamos sempre semear o teu amor, a tua luz e a tua paz. Ser conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Agora nós passamos a palavra para o nosso amigo. Seja bem-vindo, Antônio. Então nós estamos aqui com a tarefa de falar sobre o trabalho, que é a parte terceira das leis morais, capítulo 3, né? A lei do trabalho, necessidade do trabalho, na questão 675 do Livro dos Espíritos. Então a pergunta é a seguinte: a necessidade do trabalho, né? Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E aí, a gente vai, né, através da leitura do Evangelho, que foi feita aí agora mesmo, nós escolhemos aqui, para a gente poder falar nessa noite, falando sobre, primeiramente, o trabalho material. Esse trabalho que a gente, desde que nasce, né, a gente vem conduzido pelos nossos pais, na expectativa de termos uma profissão que nos faça receber bastante dinheiro, ter muito sucesso na vida, né? Então a gente é criado dessa forma.
E aí nossos pais geralmente queriam, né, que nós fôssemos ou médicos ou advogados. Não sei porque que eles sempre queriam que era médico ou advogado. Não tem uma mania de pai, né? Na minha época, o sonho de consumo era ser médico ou advogado, né? Se a gente falasse que fosse contador, ninguém queria, né? Porque contador não dava muito resultado. E aí a gente vai fazer uma analogia. Quando nós somos criados e como nós somos trazidos aqui para o planeta Terra, a gente trabalhava em busca do alimento. A gente trabalhava em busca do nosso sustento. Então, como a natureza, nós buscamos o alimento para sobreviver. Muito bem. Esse trabalho de sobrevivência foi evoluindo com a permissão da espiritualidade, que na nossa construção espiritual nos permitia sempre, através da intuição, nos mostrar o caminho a seguir. Mas competia a nós essa busca pelo trabalho através dos nossos braços, da nossa força para sobrevivermos. Com a nossa evolução, com as nossas conquistas materiais, nós fomos angariando forças, nós fomos desenvolvendo a inteligência para produzir cada vez mais e aumentar a nossa capacidade de trabalho. E é muito interessante a gente falar sobre o trabalho material, porque ele traz para nós uma ocupação mental. Então, o nosso trabalho material é um trabalho de ocupação, porque nós precisamos estar com a mente ocupada. E aí, o que é que acontece conosco? Esse trabalho que traz o sustento para nós, ele é feito de várias formas, que nós vamos distinguir aqui, conversando com vocês, né? Tem aquele trabalho que você faz por obrigação. Você tem que levantar cedo, tem que pegar o ônibus, tem que ir para o trabalho, e você vai de segunda a sexta-feira e rezando para que sexta-feira chegue e que você descanse no sábado e no domingo, porque você está cansado de ir para o trabalho todo dia. Então é aquela questão do trabalho de necessidade, né? A gente trabalha e tem uma ocupação por necessidade. Essa condição, ela gera em nós, primeiramente, a busca pelo alimento, pela sobrevivência. À medida em que nós vamos aprendendo, aí nós vamos querendo comprar coisas, acumular bens materiais. É um direito nosso? É um direito nosso. Mas sem perceber, nós nos afastamos do trabalho espiritual. Por quê? O trabalho espiritual, nós ainda não entendemos ele como trabalho. Nós entendemos esse trabalho espiritual como uma situação quando der tempo. E aí quando a gente desencarna, que nós voltamos à condição de espíritos desencarnados, espíritos errantes, nós vamos perceber que como espírito nós trabalhamos muito mais do que enquanto encarnados. Porque nós estamos com a consciência desperta e percebendo que não adianta acumular bens, não adianta acumular coisas. Nós temos que acumular conquistas morais e espirituais. Então, o trabalho de ocupação é esse trabalho que a gente faz todos os dias para que nós nos mantenhamos equilibrados. Então, vem o Evangelho e fala para nós assim, que Deus permitiu a nós outros que buscássemos para achar. Então, quando nós buscamos, através do trabalho, a nossa evolução material, a gente encontra. Como é que a gente tem que fazer isso? Estudando. Como é que nós podemos conseguir o êxito no plano material? Nos esforçando. Eu posso dar a vocês, já que somos amigos e companheiros no Evangelho de Jesus, eu não gosto de citar o meu exemplo, a minha vida pessoal, mas como eu não posso falar dos outros,
porque eu não tenho esse direito, então eu falo de mim. Então, o que acontece? Eu sempre trabalhei para os outros, sempre trabalhei prestando serviço aos outros. Um belo dia, aos 44 anos de idade, eu achei que eu podia estudar. E fui estimulado pela minha esposa a estudar. Mas 44, Antônio, você já está com 44. O que vai adiantar você entrar numa faculdade agora? Eu escutava isso muito dos meus amigos, dos meus colegas. Você já está velho, você precisa parar. E assim nós outros, nós encarnados, achamos que determinada idade nós temos que aposentar e parar de trabalhar. Nós podemos aposentar e mudar o trabalho, mas nunca deixar de produzir alguma coisa em benefício nosso, em benefício da comunidade, em benefício do nosso espírito em evolução. Então, aos 44, eu entrei na faculdade de contabilidade e formei com 48. Então, com 53, eu achei que eu poderia ter o meu escritório de contabilidade. Eu estou com 64, me sentindo com 44. Então, 20 anos depois, eu percebo a influência que tem o trabalho. Agora eu vou falar do trabalho de construção para o nosso equilíbrio espiritual. Então, quando Jesus vem no Evangelho e fala para nós, nessa passagem que ele vem aqui, diz o seguinte, ó, com a participação aqui do Miramês, né, os comentários do Miramês, que eu trouxe aqui para comentar com vocês, em se falando das leis do trabalho, não poderemos esquecer que ele se divide ao infinito. As ocupações materiais são necessárias para a sobrevivência dos homens e para o bem-estar de todos os povos, pois é por elas que se opera o levantamento das casas, o movimento de todas as indústrias, enfim, todas as atividades da sociedade em todos os países em troca de experiências. Vamos analisar esse trabalho material aqui entre nós? Veja bem, vocês lembram da peste negra, né? Todo mundo lembra dessa história da peste negra? Quando aconteceu na Espanha, peste negra, ela veio aqui para o Brasil também, tanto que Eurípides Barçanufo foi acometido dessa doença e faleceu, desencarnou. E nós demoramos quase uma década para descobrir a sua cura, seu tratamento, nessa presente vida do plano material, plano físico. Veio agora outra pandemia, que é a Covid. Quanto tempo nós demoramos, nós encarnados, para descobrir a cura, o tratamento da Covid? Quanto tempo? Em 1 ano e meio da Covid, nós já estávamos produzindo as vacinas. Então houve o quê? Através do trabalho dos cientistas, através dos trabalhos dos técnicos, foi descoberta a vacina que veio reduzir, praticamente exterminar essa pandemia. Então o homem, ele vem aproveitando essa lei do trabalho para a sua evolução material, para as suas conquistas materiais. Mas também isso estimula para nós a compreensão maior e as conquistas espirituais. Vamos analisar na história nossa, por exemplo, o quanto nós melhoramos, o quanto nós progredimos nesses últimos 100 anos. Você percebe que o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, psicografado por vários espíritos, né, trazido as mensagens espirituais para nós, ele não é muito velho, ele é recente. Mas a ciência vem evoluindo numa velocidade tão grande e nós vemos aí cada vez mais a nossa compreensão sobre a mensagem dos espíritos. Então, a condição do trabalho, ela é edificante. E os espíritos poderiam dizer para nós o que fazer, gente. Os espíritos poderiam nos falar como encontrar as curas, como resolver os problemas. Mas eles não fazem isso. Eles estimulam a nossa busca constante
para a nossa evolução material e a nossa evolução espiritual. Vamos fazer outra comparação aqui. Nós vamos comparar, por exemplo, a nossa longevidade. Hoje, nós estamos com uma longevidade per capita, né, em torno de 70 anos. Nós, idosos, vivemos, em média, 70 anos. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a média era 45, era 50. E assim nós vamos, à medida que o tempo vai passando, aumentando a nossa permanência no plano físico. Mas nós estamos falando aqui de trabalho na terra, de conquistas terrenas. Aí eu faço uma pergunta a vocês e faço para mim também. O que nós estamos fazendo quanto ao trabalho espiritual, as nossas conquistas espirituais? Porque nós temos várias profissões em nosso planeta que foram criadas para beneficiar a comunidade. Nós temos o trabalho dos políticos. Aí eu faço a pergunta a vocês, né? Para mim também. Os nossos políticos entenderam a importância do trabalho deles no Senado, na Câmara, nos dirigentes de comunidades para beneficiar o povo? Ainda não. Ainda não entenderam. Porque todos eles pensam em tirar proveito próprio. Mas isso, para a espiritualidade, não importa. Porque ela sabe que eles chegarão em pouco espaço de tempo. Todos nós chegaremos a uma evolução espiritual e a estas conquistas morais, né? Porque é uma falta de moral quando um político é eleito pelo povo e tira do povo, tira daqueles que são mais necessitados. Então, Jesus trouxe para nós esse exemplo, começando por ele mesmo, carpinteiro, que trabalhava ajudando seu pai, que cumpria as suas funções de auxiliar, de trabalhar e de produzir. Mas quando chegou a hora dele sair para dar o testemunho, também não era um trabalho? Ele também não estava trazendo esse trabalho para a comunidade onde ele vivia? Os pescadores que trabalhavam trazendo peixe para vender, para se alimentar. Quando Jesus os convidou para o trabalho espiritual, eles não abandonaram o trabalho material e foram dedicar a sua vida ao trabalho espiritual. E mesmo assim eles não trabalhavam para produzir, para se alimentar, para não depender dos outros. Então, às vezes, nós precisamos meditar sobre esse trabalho construção. Como é que é o trabalho construção? É a gente perceber na nossa existência qual é a nossa condição material, para não cairmos no desequilíbrio mental que essa construção traz. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos no nosso planeta a oportunidade de trabalhar e de ganhar o nosso sustento. Mas o que é que nós almejamos? Nós almejamos conquistas além da nossa capacidade. Aí nós nos endividamos. Por que que roubam? Por que que matam? Por que que tem o latrocínio? Porque as pessoas querem ter aquilo que não podem ter e roubar do outro, tirar do outro. Porque nós ainda somos guiados pela ambição, pela necessidade de buscar adquirir bens materiais. Então, a lei que é trazida aqui no Evangelho, no entendimento de Jesus, é aquela em que nós nos dedicamos ao trabalho prazer. É aquele trabalho que nós fazemos por alegria. Nós somos espíritas, mas e qual é a nossa conduta para o nosso trabalho? Qual é a gratidão que nós temos com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre querido, pelo trabalho que nós temos todos os dias, pelo pão de cada dia que nós saímos para ganhar? Então, esse sentimento do trabalho,
ele vai despertar em nós, à medida em que a gente acostumar a ver o nosso irmão e amá-lo como nosso próximo, vai trazer para nós aquela sensação de fraternidade e de misericórdia. Como é que é isso? É perceber que aquele semelhante que está próximo de nós, ele está precisando de uma ajuda nossa material, mas também de uma conduta moral e espiritual que vai estimular ele a fazer algo diferente. Então, aí nós pensamos aqui, para a gente concluir a nossa fala do trabalho e passar aí para as perguntas, se quiserem fazer, nós vamos entender o seguinte. Vocês conhecem a parábola dos talentos, né? Todo mundo conhece? Faz aí com o dedinho para mim, assim que conhece, né? Então, a parábola dos talentos diz que o Senhor deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um, né? Apenas 1 talento. Quando ele voltou, algum tempo depois, aquele que tinha 5 talentos produziu 10. Aquele que tinha 2 talentos produziu 4. E aquele que tinha 1 talento só enterrou com medo da ira do Senhor, da severidade do Senhor. Gente, eu vou compartilhar com vocês aqui nos nossos estudos. Eu me perguntava sempre assim, ó, o que era esse rapaz ou esse espírito que só tinha 1 talento, que era fácil de produzir 2, e ele guardou ele, escondeu, enterrou com medo da ira do Senhor? Vocês já pensaram nisso ou não? Quem poderia ser? Aí eu fiquei meditando sobre isso. Fui buscar lá na Humberto de Campos, um dia eu estava lendo o livro, e aí veio essa sugestão, né? Olha só, esse 1 talento era a dor. Era a dor que aquele espírito recebeu como talento para exemplificar. Como é que é essa dor, gente? Essa dor é quando você vai ganhar o pão de cada dia e muitas vezes você recebe uma bronca do seu chefe. Você vai ganhar o pão de cada dia e você acha que o seu colega está implicando com você, está te humilhando, e você não tem a humildade de voltar para trás e agradecer a Deus pelo trabalho que você está tendo para trazer o pão para sua casa, e aí você não dá o exemplo de dor, da humilhação que você acha que está passando. Qual é a outra dor? Quando você é mandado embora de um trabalho, dói, né? Você tem lá, você está trabalhando, de repente você não sabe por quê, seu chefe te manda embora, porque você não executou bem a sua tarefa. O que é que você tem que fazer então? Humildemente, reconhecer aonde você errou e buscar outro trabalho, porque os espíritos irão te ajudar. Os seus amigos espirituais vão cuidar de você. E como é que nós, espíritas, podemos dar esse exemplo do talento número 1, que é a dor? É sermos dignos sofrendo. Porque se a gente tiver dignidade ao sentir a dor, nós iremos agradecer a Deus pela oportunidade e não vamos sofrer. Então esse 1 talento que nós devíamos trabalhar para ele, para multiplicar ele, não é? Esse 1 talento a gente fez o quê? Enterrou. Porque se nós pregamos para os familiares, para os amigos, para o ambiente de trabalho que nós estamos, que nós somos espíritas, e aí mediante uma prova, mediante um teste, a gente se revolta, a gente agride outras pessoas. Cadê o talento que nós recebemos de graça, que é o entendimento da doutrina espírita, para a gente suportar a dor com dignidade? Então essa passagem me faz refletir sempre que eu tenho uma contrariedade no meu trabalho, que eu tenho um problema no meu trabalho. Primeiro, eu agradeço a Deus por tudo o que eu recebo. E segundo, eu agradeço de novo pela oportunidade de aprender. Terceiro, eu agradeço outra vez, porque todas as vezes que eu caio, que eu tropeço, eu tenho Deus, na sua bondade infinita, me ajudando a levantar, através
e meus semelhantes. Então, para a gente concluir o nosso estudo essa noite, eu trouxe essa passagem para vocês nunca esquecer qual que é a lei do trabalho, né? Nós viemos na Terra para trabalhar, para nos manter e para construir a nossa vida material. A gente pode ter um carro bom? Pode. Pode ter uma casa boa? Pode. Mas não é tudo. Não faça dos bens materiais a sua maior necessidade, o seu maior objetivo. Trabalhe com dignidade, tenha luz no seu coração, mas faça desse trabalho a oportunidade de crescer. E faça do trabalho espiritual tudo de bom, para que você esteja em paz consigo mesmo e em sintonia com o nosso Mestre Jesus. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Antônio, muito obrigada pela sua fala. Muito interessante a gente olhar por outro prisma, né? Como você colocou. A gente tem que realmente ter essa gratidão por Deus, por nos permitir trabalhar e ser grato, né? Acima de tudo. Eu te agradeço e foi muito bom tê-lo aqui conosco mais uma noite. Gratidão. Muito obrigado, é sempre um prazer, uma alegria. E sempre que vocês quiserem, eu estarei disponível. Muito obrigado. Agora a gente vai passar para a prece final e a fluidificação das águas. Gostaria de estar pedindo o Ramon para cantar mais uma musiquinha para nós nos harmonizarmos. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar cativo. E se alguém laços for, descriou, responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vamos então nesse instante, meus irmãos, aproveitando ainda a harmonia do ambiente, a serenidade, pela lição do Evangelho que pudemos absorver, esse tema tão importante para todos nós, ainda com os nossos corações felizes por essa oportunidade do estudo e do esclarecimento, vamos elevar os nossos pensamentos, procurar uma posição bem tranquila para o nosso corpo físico. Vamos relaxar, fazer uma respiração pausada, profunda, buscando a sintonia com toda a equipe de trabalhadores dos 2 planos da vida que estão conosco nesta noite. Sintamos a energia magnética gerada pelas mentes dos nossos irmãos, que paira sobre nós e retira o cansaço, a dor, as preocupações do dia a dia, tudo aquilo que possa nos incomodar nesse instante. O nosso corpo agora se encontra leve, tranquilo, relaxado.
E mais uma vez, essa energia é absorvida pelo nosso chakra coronário, energizando, regenerando as nossas células, para que tenhamos a saúde mais perfeita possível e possamos vencer as nossas dificuldades do dia a dia. Sintamos um bem-estar muito grande nesse momento, com o nosso corpo saudável. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por tudo que recebemos nesse ambiente. E ainda, rogando à equipe espiritual que possa trazer das energias, das matas, do sol, que possa ser derramado sobre as nossas águas, transformando-as em medicamento, que vai curar as nossas feridas, vai nos dar energia, vai fortalecer o nosso corpo físico, para que possamos ser trabalhadores melhores na seara de Jesus. E assim, chegando ao final da nossa reunião, agradecemos ao Mestre Jesus por essa oportunidade bendita nas nossas vidas. No esclarecimento do seu Evangelho de amor, desse tratamento que podemos receber, e por essa casa que nos acolhe e nos ensina a ser seres melhores a cada dia da nossa jornada. Obrigado, Mestre amado Jesus. Permaneça em nossos corações por todo sempre. Que assim seja.